Bloodborne é o famoso jogo de PlayStation lançado pela From Software faz algum tempo aí e que tem uma legião de fãs por todo o mundo. Mas você sabia que também tem o jogo de cartas e o jogo de tabuleiro do Bloodborne também? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo de cartas, um jogo aí de 3 a 5 jogadores com uma duração média de 45 minutos e que foi lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos. O jogo acontece ao longo de várias rodadas, e os caçadores têm que enfrentar diferentes tipos de monstros para coletar aí os ecos de sangue. Lá no final, o jogador com maior número de ecos de sangue vence a partida e é libertado aí da masmorra do cálice. Toda carta de monstro vai seguir o mesmo padrão. Você olhando aqui, no canto inferior esquerdo você tem quantos ecos de sangue ele vai dar e que também representa aí a vida dele. Ao lado você tem a lanterna com uma cor, que pode ser verde, amarela ou vermelha. Isso vai indicar a força do monstro. No lado direito você tem qual é o tipo dele. E existem 3 tipos que nós vamos comentar depois. E aqui no meio, caso ele tenha algum poder especial, vai estar especificado. Existem no jogo 3 diferentes tipos de monstros. Eles podem ser monstros comuns, eles podem ser um chefão e eles podem ser um chefão final. Nós vamos aí mostrar depois como nós vamos utilizar essas cartas de monstro mais para frente. O outro tipo de carta são as cartas de ações que o jogador recebe. Ao longo do jogo, o jogador vai selecionando essas cartas para poder ir enfrentando os monstros e coletando esses ecos de sangue. O jogo possui 3 diferentes tipos de cartas de ação. Ele pode ser uma arma corpo a corpo, ele pode ser uma arma à distância ou ainda uma carta de utilidade. Nós vamos ver melhor essas duas aqui, como elas funcionam. Elas são cartas especiais, mas cada carta de utilidade vai ter aí o seu efeito descrito nela. A preparação do jogo é muito rápida. Você começa escolhendo um dos 5 chefões que você já deve conhecer do jogo para enfrentar no final. Escolheu um, descarta o resto. Após definir o chefão final, vem os outros 2 baralhos, o de monstros e o de chefão. Escolha aleatoriamente aí 3 cartas de chefão e 7 cartas de monstros. Embaralhe, e esse aqui vão ser os monstros que você vai enfrentar ao longo do jogo. Coloque a carta dos monstros no meio da mesa e abra a primeira carta de monstro, que é aí o que os jogadores vão começar a enfrentar. Um outro tipo de baralho é o baralho de aprimoramento. Ele possui cartas iguais às cartas de ação, sejam armas, itens, e você vai melhorando a sua mão de cartas ao longo do jogo. Abra então 3 cartas no jogo de 3 jogadores de aprimoramento. O número de cartas é conforme o número de jogadores. O jogador então pega o seu tabuleiro individual, coloca os marcadores de troféu, o seu marcador de vida e pega o baralho inicial, que vem aí com 2 cartas de armas, uma carta de arma à distância, o sonho do caçador, que nós vamos comentar melhor ainda, e a carta de transformar. O funcionamento do jogo é muito simples, apesar de parecer um pouco mais complexo no manual do que é de verdade. O jogo acontece ao longo de 7 etapas a cada turno. A primeira é a mais óbvia: escolha uma carta de ação. Essa carta você pode conversar com os outros jogadores para tentar combinar uma estratégia, mas ela é escolhida de forma secreta. Você não é obrigado a fazer a jogada que o seu colega quer. Lembra que no final só tem um vitorioso. O segundo passo, alguém pode ter utilizado a carta transformar. Como a carta transformar funciona? Ela te dá uma vantagem porque você pode ver a carta que os outros jogadores jogaram e só então escolher a sua carta de arma. É uma certa vantagem, mas você é obrigado a enfrentar o monstro nessa rodada. Algumas cartas no jogo têm um texto dizendo que tem efeito imediato. Esse efeito ocorre antes do monstro atacar. E é neste passo 3 do jogo que esse efeito imediato acontece. No passo 4 é quando o monstro ataca.
Este é bem simples. Você olha a cor da lanterna que está marcado, rola o dado e desconta aí da vida do caçador todo o dano causado pelo dado. Caso o jogador morra, ele não vai atacar no próximo passo e vai direto para o último. Como eu disse, o próximo passo é quando os jogadores atacam. Eles vão olhar a arma e ver o dano que a arma causa. Vai descontar do monstro, recolher os ecos de sangue para ele e o jogo continua até que esse monstro morra ou fuja. Como assim fugir? Exato, o passo 6, caso o monstro não tenha sido derrotado, ele foge. Ninguém ganha nenhum troféu e a partida se desenrola. Lembrando que o chefão final, esses nunca fogem e você tem que enfrentar eles até o final. O último passo, ou passo 7, é o sonho do caçador. Este lugar sagrado aí no jogo, aqui também é. Quando você escolhe a carta aí do sonho do caçador, você vai conseguir armazenar os seus ecos de sangue. Porque caso você morra sem armazenar, você perde todos os seus ecos de sangue. No sonho do caçador, você tem aí 4 passos a serem seguidos. O primeiro é armazenar os seus ecos de sangue coletados. Quando você armazena esses ecos de sangue, você não perde mais eles. Caso você tenha ecos de sangue coletados e não armazenados e morra, você perde todos. O segundo passo é você restaurar as suas cartas utilizadas. Elas voltam todas para sua mão. O terceiro passo, você escolhe um aprimoramento que está em jogo na mesa e coloca na sua mão. O quarto passo, recupera toda a sua vida. São 4 passos simples aí, como eu disse, todos esses passos, eles são simples e bem intuitivos. Mas o manual coloca de uma maneira que pode parecer muito confuso ou muita regra. Lembrando que quando você escolhe para o sonho do caçador, você ainda toma dano. E caso você morra durante o ataque do monstro, você não consegue armazenar aí os seus ecos de sangue. Então você perde todos eles e segue aí jogando normalmente os outros passos. Caso um jogador que tenha enfrentado o monstro e morrido, ele vem para o sonho do caçador, mas não faz as 2 primeiras ações. Ele apenas coleta uma carta de aprimoramento e recupera os seus danos de vida. O jogo acaba quando você enfrenta o chefão final e o derrota. Logo então, os jogadores contam os ecos coletados e os troféus que eles coletaram. Os troféus também valem ecos de sangue e eles são adquiridos conforme você vai matando os monstros e observando aí, como eu falei na carta, o tipo de monstro que ele é. Quanto mais você mata, mais você segue na trilha e mais ecos de sangue você consegue. Somados os ecos de sangue, o maior jogador foge da masmorra de Cálice e é o vencedor. Bloodborne é um card game muito legal. Para ser sincero, não precisava ser de Bloodborne, tá? O tema aqui é completamente irrelevante. Poderia ser Dark Souls, poderia ser Pokémon, poderia ser qualquer outro jogo de luta e de enfrentamento de monstros. Mas ainda assim, a arte é muito legal e o jogo, para quem gosta do tema, vale a pena aí, né? Você tá jogando um jogo de cartas daquele jogo de videogame que você tanto jogou na mesa com os amigos. Então aí, fica essa dica. Se gostou, já segue o canal, deixa o seu comentário aí o que você acha sobre esse jogo. Se você já jogou no PlayStation ou de cartas ou de tabuleiro. O tabuleiro eu não tenho, então eu não vou conseguir falar. Um grande abraço e até mais.